ar, telescópio de número 157. Estamos juntos mais uma vez. Eu dou as boas-vindas a ele que está com uma voz seduzente e aveludada, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo? Voz seduzente e aveludada. Olha, caraca. Nossa. Tá igual aqueles caras que ficam fumando pra voz ficar mais grossa. Eu tô maluco, velho. Tô rouco. Não, é melhor falar que você tá com uma voz seduzente do que ter uma voz de fumante. Tô rouco. Não, voz de fumante é aquela da tia fumante. Rodrigo! pega o meu derby azul aí. Tirando a voz, tá tudo bem, Rodrigo? Tá tudo bem, filho. Um beijo. E também ele, Lucas Vieira. Tudo bem, Lucas? Tudo na paz, graças a Deus. Muito bom. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem às regras não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. As orientações de Paulo aos Colossenses parecem claras, mas nem sempre são suficientes para frear nosso impulso legalista e religioso, ávido por regras, dogmas, leis, tradições, que nos deem uma identidade, controle e segurança. Mas quais desses costumes são realmente necessários? Quais apenas afagam nosso ego? Quais nos preservam ou nos violentam? Hoje nós vamos conversar sobre a nossa burocracia religiosa evangélica, ou não. Se é burocracia ou não. Estamos aqui para conversar sobre esses usos e costumes, o que é importante, o que não é importante, o que é dispensável, o que é prejudicial e o que a gente acha que tem que ser mantido ou mudado, totalmente baseado na nossa própria opinião e experiência, né? Então você que vai ouvir esse programa e acha fundamental o batismo por aspersão ou imersão, ou sublimação, seja lá o que for, fique em paz, permaneça na sua manifestação religiosa, no seu costume, na sua tradição. Não é sobre julgamentos, mas para que a gente pense aqui sobre como tudo isso aí interfere e afeta a nossa vida religiosa, a nossa vida comunitária. Certo, meus queridos pastores? Perfeito. Então, o pessoal também da Ordem dos Pastores, não venha pra cima da gente. A gente não tá querendo mudar nada aí da cartilha, tá, galera? A gente só tá pensando criticamente, porque, de fato, algumas coisas que acontecem na igreja, que estão relacionadas a esses costumes, a essas regras, né, impostas pela tradição religiosa em que a gente tá inserido, às vezes a gente olha para elas com um olhar como se elas fossem o fundamento da nossa fé, né? Algumas coisas a gente não consegue lidar com elas como se fossem realmente apenas tradições e que não interferem no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento comunitário. O comunitário acaba interferindo, né? Porque em afetos, em pontos críticos para a comunidade, para a tradição e para como a comunidade está estruturada e funciona, mas que de fato não tem uma relação fundamental com a nossa fé e com o Evangelho de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a embalagem, né? Sobre o recipiente, não sobre o conteúdo da essência, né? Vamos falar sobre o invólucro. Uhum. Mas esse invólucro não cria mais problema do que solução? Acho que nem sempre. Eu acho que em alguns casos, muitos casos sim, em outros não. Eu acho que em alguns casos a forma foi adaptada para que funcionasse de acordo com o tempo, a cultura vigente, entendeu? Então algumas coisas foram criadas a partir... Eu acho que assim, a fé cristã para mim é uma das fés, né, que mais se adapta. O Lucas rindo, que sabe qual o problema. Fezes. As fezes. Né? Mas é uma das que melhor se adapta, porque ela tem por essência pouca coisa estrutural e muita coisa abstrata, né? Muita coisa que tem a ver com o sentido, com o propósito, com coisas que tem a ver com o ser da pessoa e menos com coisas físicas, estruturais, né? Então a gente não precisa de muito. Você acha que é simplificando o que eu tô falando? A fé cristã não precisa de muito para acontecer. Ela precisa da simplicidade dos corações ali, dos olhares, da reunião, da comunhão. E por isso que ao longo do tempo, da história, ela foi se adaptando de formas diversas, porque ela permite isso, né? Ela naturalmente permite. Por ser, em essência, simples, ela acaba permitindo que as pessoas consigam fazer adaptações, mudanças, e acaba que você encontra no meio Acho que
Tudo bem que ao longo dos anos a gente corre o risco de ter perdido muita coisa essencial, né? Que eu acho que aí eu começo o prejuízo, sim. Mas eu acho que tem coisas que são muito próprias do tempo e que precisam acontecer, porque eu acho que não teria outro jeito de acontecer, talvez, especulando aqui. Quando eu propus esse papo sobre essa temática, a ideia também é óbvio, provocar uma reflexão, mas eu também não sou do time que acha que a gente tem que jogar fora tudo. Eu acho que a gente perde muito quando a igreja acaba sendo negligente com algumas tradições, ou, por exemplo, coisas que nos ligam à história da igreja e que às vezes a gente descarta como absolutamente desnecessárias, né? Ou descartáveis mesmo. Não considero essas coisas assim descartáveis, mas eu acho que elas têm um lugar, uma relevância, mas elas não podem ser fundamentais, porque quando elas se tornam fundamentais, a gente acaba se tornando, de fato, um religioso, um legalista, né? E abre mão do que é fundamental e essencial em nome daquilo que é simbólico apenas, ou tem um valor secundário, né? O que vocês colocariam como fundamental? Se a gente fosse elencar assim, a gente vai, como igreja, elencar o que seriam esses ritos, essas tradições que são, de fato, fundamentais, e aí depois a gente pensa no que a gente faz e que pode ser descartável. O que vocês acham que é fundamental no funcionamento da nossa comunidade, da igreja, e que seria indispensável? Nossa, eu acho que tem tanta coisa, meu. Que é fundamental. Então tá fácil. Dos dois, né? Fundamental, para a igreja, comunhão, vai, Lucas, comunhão. Eu acho que pensando em Atos 2, né? Se a gente fizer a lista ali, né? Comunhão, ensino. O ensino dos apóstolos, a comunhão, a partilha do pão e as orações. Milagre, cura. Não, eu tô brincando assim, mas assim. Camanaias. Não, mas assim, é considerar o sobrenatural, tá? Transcendência. Porque você tem também Atos 2 ali, sinais e prodígios aconteciam no meio deles, né? Então, considerar a transcendência, a ação sobrenatural divina no meio do povo. Sim, sabe a impressão que eu tô aqui? Eu não sei se está claro para as pessoas do que a gente está falando, porque a gente estava conversando antes. Esclarece. A gente tá mega claro, né? Quando a gente está falando dessas tradições, né? Do que exatamente a gente está falando? Vou dar um exemplo, né? Numa igreja batista, você pode entrar numa igreja e só toma a ceia do Senhor quem é membro daquela igreja. Ou você pode entrar numa igreja que outras pessoas que são membros de outras igrejas e outras denominações podem participar da ceia. Ou você pode ir na Igreja Batista do Morumbi, por exemplo, que é da qual onde eu pastoreio, e qualquer pessoa batizada ou não pode tomar ceia, desde que creia em Jesus Cristo. Então, ou você pode ir numa igreja que tem só pastor, outra tem pastora também. Outra igreja tem até apóstolo, outra igreja tem reverendo. Quem administra o sacramento tem que ser necessariamente um sacerdote. Em outras não necessariamente. Porque é um sacramento. Porque é um sacramento. Outras nem é outra coisa. Sacramento. Outra nem é sacramento. Outro nem é sacramento. Quando a gente fala... Umas batizam criança, outras não batizam criança. Outras não. Então, quando a gente fala das burocracias, né, a gente está falando dessas tradições, né, que as igrejas carregam, e algumas delas, inclusive, até se dividem por conta dessas questões, né? Eu não acho que todas elas são pormenores. Eu acho, como o Hernani falou, tem algumas que são fundamentais, tem outras que não são fundamentais, mas também não são pormenores. Ela fica no meio do caminho ali. Quer ver um exemplo? Eu não vou dizer que os nossos irmãos presbiterianos não são irmãos. Óbvio que não. Isso é uma loucura. Então, agora, eu ouvi um pastor falando, não vou dizer nomes, tudo resvalando na ética aí do... Mas o pastor foi ministrar assim, falou, e se você for batizado por imersão, você pode participar da ceia. Então, por exemplo... Agora eu quero saber quem é, velho. No off eu falo. Por exemplo, a questão do credo batismo ou pé do batismo. Pé do batismo é o batismo de crianças. Os batistas, como eu, a gente não acredita nisso. A gente acredita que esse batismo ele não tem valor, porque não existe uma confissão de fé. Os irmãos presbiterianos pensam diferente disso. Ô, Lucas, leia-se, também é bom explicar.
a gente não acredita no batismo de crianças, que a gente está falando de crianças bebês. Assim. Bebê, sim, perfeito. Porque pode falar criança de 8 anos, você é batizado. Nós batizamos. Crianças de 8, 9 anos, a gente batiza. É crianças muito novas, assim, tipo, até 5 anos. Recém-nascidos, não pode. Naquele batismo que você vai o bebezinho lá e você joga a aguinha na cabeça dele. Para aspersão. Não, só para dizer assim, que existem coisas que eu acho que são essenciais, como as que a gente começou a dizer aqui. Existem outras, assim, que estão longe de serem essenciais, mas tem algumas que, de alguma forma, elas marcam a identidade e a tradição da igreja. E que a gente pode discutir muita coisa, mas sem invalidar, né? Sem invalidar os demais que pensam de forma distinta e tudo mais. E que eu acho que são tradições importantes, são tradições pertinentes, né? Então, fala uma. Essa que eu falei, por exemplo, né? É uma tradição que, para nós, é uma questão identitária. O batista, ele vai crer no credo batismo e ele vai considerar que o batismo deve ser por imersão. Isso é uma questão de identidade da nossa tradição. A gente, por exemplo, crê que a ceia do Senhor é um memorial e a gente crê que o batismo é um memorial, não é um sacramento. Isso tem diferença, porque se a gente considera que é um sacramento, nós estamos falando que tanto o batismo quanto a ceia são instrumentos que Deus usa como meio de graça para comunicar uma graça invisível de forma visível. E quem administra sacramento é sacerdote. Então, necessariamente, deveria ser um sacerdote para administrar aquele momento. Então, essas tradições, a gente tem várias diferenças, assim, que eu acho que marcam a identidade. Elas vão fechando, assim, um caminho identitário. Em que sentido eu acho que elas são tradições de meio de caminho, que é nem totalmente relevante, nem totalmente irrelevante? É que a minha fé em Jesus independe de todas essas coisas, né? O Espírito Santo de Deus, ele está em ambos. Jesus Cristo, ele continua gerando o seu corpo e sua igreja a partir de ambos. Então, nesse sentido, isso é indiferente. Mas existe uma identidade, uma identificação de uma tradição e tal, e nesse sentido, é algo a considerar. A gente não batiza bebê, mas a gente apresenta lá na frente. Tipo o Rei Leão, né? Tipo o Rei Leão. Não, mas sabe o que eu tava pensando? Eu acho que o ponto é esse aí que eu tô assim. O que a gente tá falando são tradições. E aí, essa questão de ter algumas práticas como elementos de uma identidade comunitária, eu acho muito importante. Eu não acho que elas são descartáveis. Não faz sentido eu chegar na igreja como... Todos nós aqui somos batistas, mas daí eu chegar numa igreja, e aí isso acontece, de chegar numa igreja presbiteriana, que foi o exemplo que o Lucas deu, e falar, vocês estão tudo errado aqui, que bagulho é esse de ficar batizando por aspersão? Vocês não sabem que é por imersão? É absurdo, assim, sendo que esse não é o ponto fundamental da nossa fé, né? Tava lembrando de um exemplo fora da religião, que assim, é importante você respeitar os seus pais. Isso aí é o ponto comum. E, por exemplo, na nossa geração, ou pelo menos na minha casa, não era concebível chamar meus pais ou meus avós, os mais velhos, de você. Até hoje eu chamo de senhor e senhora. Mãe, a senhora vai fazer não sei o quê, tia, a senhora tal. Mas não é um hábito que na minha casa eu mantenho com os meus filhos. Meus filhos não me chamam de senhor, nem chamam minha esposa de senhora. Mas isso não significa que eu não quero que eles me respeitem, que eles respeitem a mãe dele. E outro dia vazou um áudio de um jogador de futebol, do meu time, inclusive, chamando a mãe de vagabunda. Fala, mãe, a senhora é uma vagabunda. Assim, né? Então, assim, né? A senhora permanece. Né? Exato. Então, assim, se o senhora fosse o elemento do respeito, né? Não, eu tô respeitando, tô chamando de senhora. A senhora é uma vaca. A senhora... Então, assim, não faz sentido achar que o respeito está na forma como eu manifesto esse respeito, assim, materializado no chamar de senhor ou de senhora, né? Mas na forma como eu me relaciono, né? Então, eu acho que dá para entender com esse paralelo. Tinha um professor meu na faculdade de jornalismo que ele dizia que algumas expressões, elas geralmente elas vêm acompanhadas de falta de assimetria com o que elas estão pedindo. Então, por exemplo, expressões como com todo respeito, geralmente não vem acompanhada com devido respeito que foi revocado naquela frase. Ou senão... Petição vagabunda. Então, os deputados lá conversando, né? Vossa Excelência é um bandido, né? Chama de Vossa Excelência, assim, o tratamento é respeitoso em si, mas não demonstra, não manifesta respeito. Sentido, né? Então, assim, você pode ser batizado por imersão,
e ser um hipócrita, falso, fazer aquilo ali por uma questão burocrática religiosa, porque, pô, eu quero tomar ceia na igreja e se eu não fizer essa parada aqui, eu não posso tomar ceia. Então eu vou lá e faço. Continua, aquilo não significa nada, porque é um símbolo só. Até porque, então, isso mesmo sendo sacramento, em outras denominações e tudo mais, há um consenso geral teológico de que isso não salva ninguém. Então, essa essência nos leva a entender que não importa se você é por aspersão, a fusão, seja lá o que for. No final das contas, a salvação não está no batismo, né? Ele pode ser um sacramento, ele pode ser uma ordenança, enfim, ele vai ser no final, ele é uma profissão da sua fé, na verdade. Então, de uns de uma forma diferente, que professam segunda aliança, né, desde pequeno, como os católicos, os presbiterianos fazem, outros de outra forma, como a gente, né, como os batistas e a maioria dos pentecostais, por exemplo, fazem, que é o batismo por imersão. Quando eu era moleque, eu não era batizado, né? Aí eu ia no final da ceia, eu ia na cozinha da igreja e tomava o que sobrava da ceia lá, um monte de suco de ovo, o pãozinho. Aí, nossa, teve uma vez que um irmão lá viu, nossa, faltou me excomungar. Isso é engraçado também, porque esses sincretismos aí acontecem, né? Porque na teoria a gente batista não devia ligar para isso, né? Mas acaba que tem uns que ligam, né? Enfim, esse é Brasil também, né? Não, mas aí isso aqui é engraçado, né? Porque assim, por exemplo, os católicos terminou a comunhão, a Eucaristia. Né? A Eucaristia, a comunhão, eles não jogam fora o vinho e Não, guardam. Tem que ser consumido, né? Então tem que beber. A hóstia que tá lá, o padre que tá ministrando, ele come, a hóstia que sobra não pode. Come tudo e bebe. Exato. Não pode, mas lá na igreja não. O sangue de Cristo você joga pelo ralo, mas não dá pra criança beber porque ela não é batizada ainda. Tipo, pode jogar no esgoto, de boa, o sangue de Cristo não pode. De boa, os ratos vão beber. E tem outras coisas a mais que você pode pensar assim sobre essas burocracias, na forma do batismo também. Muitas igrejas evangélicas não podiam batizar em água parada. Existia essa crença de que tinha que ser água corrente para poder levar os pecados embora. Porque água parada você está represando. Dá dengue, né, pô? A gente dá risada, mas assim, isso foi ritual em muitas igrejas, né? Meu sogro mesmo conta sobre isso, que por muito tempo você era batizado em rio, não podia batizar em lago, tinha que ser rio. Então, tinha essa coisa nada a ver também, meio que transformando o pecado, que o pecado tá ali sendo derramado ali com a pessoa que... Tinha que ser de branco, não pode ser... Hoje em dia tá o pessoal batizando vestido de preto. Aí pronto, já chamou de bagunça, já se prendeu no ritual, já se pegou no amuleto já, né? Meu patuazinho aqui, ó. É a beca branca de batismo. Mas e aí, que mais? O que é fundamental? Batismo já passamos por cima desse. Eu queria perguntar pro Lucas o que ele acha. Não. Eu tô achando que eu sou extremamente conservador ouvindo vocês. Vai se lascar. O que você tá achando que é conservador? Não, então conserva aí, irmão. Puxa a gente pra realidade. Não, deixa. O que a gente falou aqui? Deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer. Que assim, ó. É que quando a gente olha para essas tradições, meramente do ponto de vista do símbolo, sem a gente considerar o que está por trás do símbolo, eu acho que elas podem soar meio quase tolas. Eu não sei não sei se eu estou usando a melhor palavra, mas quase desnecessárias. Acho que essa palavra é melhor. Quase desnecessárias. Só que, por exemplo, né, o Hernani falou do rapaz que chamou a mãe de senhora e depois a xingou. Esse sujeito ele está usando o senhora como um símbolo vazio. E eu acho que o tradicionalismo ele carrega isso. O tradicionalismo ele é sempre um rito ou um símbolo que se esvaziou de sentido. Mas a tradição não. A tradição ela é um rito ou símbolo que ela permanece com o seu sentido. Quando, por exemplo, a gente está falando a respeito do batismo, existe uma compreensão bíblico-teológica que conduz a esse lugar. Então, por exemplo, os nossos irmãos presbiterianos que a gente está falando aqui, eles têm muito forte, geralmente, né, isso também não é unânime, mas geralmente se tem muito forte duas ideias. Primeiro, do aliancismo. Então, se a família foi incluída na aliança, o filho também faz parte dessa aliança que Deus fez com aquela casa. Que o batismo, no caso dessa compreensão,
ele substituiria a iniciação do corpo de Cristo, que no Antigo Testamento era feito por meio da circuncisão. Então, se no Antigo Testamento era a circuncisão, o Novo Testamento, mais inclusivo, inclui também as mulheres, e tanto homens quanto mulheres são batizados, inserindo essa criança no corpo de Cristo. Então, por isso, inclusive, que dentro dessa leitura, só poderia tomar a ceia as pessoas que são batizadas. Porque a ceia é a celebração da participação do corpo de Cristo, no corpo no qual nós só estamos, porque Jesus Cristo morreu por nós e nós nos identificamos na sua aliança. Então, toda essa linha de sentido... Você acredita nisso? Não, tô falando como os presbiterianos leem. Então, toda essa linha de sentido forma uma tradição. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu considero que, não o tradicionalismo, mas que essas tradições e essas leituras, elas carregam um todo de sentido que faz muito eco para essa expressão religiosa. Então, eu não acho que isso é de todo vazio, é de todo desnecessário. Pelo contrário, isso é muito importante. Mas ninguém falou isso. Aí eu concordo com você, mas consegue. Então, por exemplo, agora eu vou dar um outro exemplo. Quando eu falo que um rapaz que não é pastor pode batizar uma pessoa, eu preciso ter uma série de reflexões até chegar nesse lugar. Reflexões, inclusive, que por vezes contrariam algumas tradições. Exemplo, se o batismo é um sacramento, se eu acredito nisso, provavelmente eu acredito também que existem os oficiais da igreja. E esses oficiais da igreja são as pessoas que representam o corpo de Cristo para a execução do sacramento. Então eu não posso colocar qualquer pessoa para realizar um batismo, por exemplo. Então, para que eu coloque uma pessoa que não é um pastor, não é um sacerdote, não é um oficial da igreja para efetuar um batismo, eu preciso não crer que isso é um sacramento, provavelmente, no nosso caso, batismo, por exemplo, isso é uma ordenança. Eu preciso crer que ou o oficialato da igreja ele não existe, ou ele existe, mas ele não necessariamente existe para a administração das ordenanças, porque as ordenanças podem ser administradas de uma forma mais sutil. O que eu estou dizendo é assim, tem um todo de sentido que define uma posição. No nosso caso, por exemplo, lá na nossa igreja, no domingo, no culto dos adultos, quem ministra a ceia do Senhor são os pastores. Pelo menos desde que eu cheguei, nunca houve ninguém mais ministrando a ceia. Mas no culto dos adolescentes, é o nosso seminarista. E para os pré-adolescentes, é a nossa seminarista. Pela primeira vez no nosso último batismo, até onde eu sei, foi pela primeira vez. Essa seminarista que prega para os adolescentes, discipula os adolescentes, serve a ceia para os adolescentes, ela batizou, pré-adolescentes, ela batizou uma pré-adolescente pela primeira vez. Mas isso carrega um todo de sentido, uma convicção que nós temos de que esses atos, apesar de serem atos pastorais, eles não devem ser exercidos meramente por pastores. Mas isso é o todo de uma tradição. Por que eu acho que é importante falar isso aqui? Porque hoje a discussão é meio assim, ó. Se você acha que não pode ter pastora, então você é ultrapassado, você é não sei o quê, lê o texto na ótica de não sei o que lá, da misoginia, não sei o que lá. E apesar dessa leitura mais aberta que eu faço, eu sou adepto dessa leitura mais com as linhas mais tênues, assim, né? Apesar disso, eu respeito muito essas outras tradições, no sentido de compreender a leitura que elas fazem. Aqueles que dizem assim, o oficialato da igreja masculino, tem margem mesmo para pensar isso. Não necessariamente é masculino, tem margem também para pensar isso. Então é importante compreender esse todo da tradição para entender uma decisão simples que é quem vai servir a ceia, por exemplo. Então eu acho sim, são essas burocracias, essas tradições, mas que nem tudo é tão leve, tão, sei lá, tão desnecessário, assim. Eu concordo com você. Agora o problema é assim, será que a gente não cria, dentro de toda essa complexidade aí que você descreveu, eu acho ela importante, mas será que ela é importante em qual aspecto? Ela é importante enquanto preservação de uma tradição comunitária? E isso não é descartável, né? Então, se, por exemplo, a gente tem os colegas da igreja anglicana, o Douglas, que coopera aqui
na Crentaços, ele é um sacerdote anglicano, que é uma igreja extremamente sacramental, né, com várias tradições mantidas há séculos, litúrgica e tal. E isso eles avaliam com muito esmero, assim, é muito valioso para eles isso, que remonta às tradições milenares da igreja. E eu acho isso fantástico, né? Ninguém aqui é mais simpático aos católicos do que eu aqui nessa mesa, né? E é uma tradição religiosa extremamente sacramental e cheia das suas características. Mas a gente não tem que colocar isso em um lugar diferente do que é a espiritualidade cristã no sentido fundamental. Porque se eu não coloco nesse lugar, e eu acho que as coisas elas estão na mesma prateleira, eu dou margem para achar que o meu batismo tem valor e o que o batismo diferente daquele que é feito não tem valor. Aquilo ali não serve, aquilo ali não é igreja. Eu tenho margem para falar assim, não, isso aqui é um sacramento. Se você acha que é um ato memorial, então você está em pecado. Você não é a mesma igreja que eu, a igreja de Cristo. Né, porque isso aqui, entende qual é o problema? Eu não entendo essa tradição como fundamental para a manutenção de uma coisa que é diferente do que é o Evangelho de Cristo, né? Que tem mais ou menos um pouco do que é do texto de Colossenses 2 que eu li na abertura. Tem aparência de piedade, mas só tem a aparência de piedade. Não é esse o batismo real, entendeu? Não é esse o que vai te salvar. Então, assim, eu acho perigoso quando a gente tenta suplantar tradições e ritos que dão identidade a determinado grupo. E eu acho que eles têm o direito de manutenção daquela identidade. Eu acho totalmente justo e válido. Eu acho só errado quando a gente coloca isso como fundamento da fé. E aí eu acho que a minha salvação está no cumprimento desses sacramentos. E se a minha igreja não tem sacramento, então ferrou, então eu não sou igreja. É que assim, eu acho que talvez a gente esteja tentando buscar um centro comum indo por dois lugares distintos, né? Porque quando eu vejo essa beleza das tradições cristãs, tem umas coisas meio esquisitas também, mas tem muita coisa bonita nas tradições cristãs. Eu vejo que quando a gente vai atravessando as tradições, a gente chega num núcleo comum. Por exemplo, eu posso acreditar que a ceia é um sacramento, ou eu posso acreditar que ela é um memorial. Mas nós acreditamos conjuntamente que ela é a celebração do sacrifício de Jesus, sendo o seu corpo e o seu sangue rasgados por nós. Quando eu tento deixar quebrar com essas tradições, na minha compreensão, eu acho que a gente corre um risco de não ter um caminho para chegar no ponto comum. E eu sei que você está dizendo justamente o contrário, que talvez atravessar essas tradições de uma forma mais leve seja o que faça a gente conseguir chegar mais brevemente no ponto comum. Então, eu penso que fazer essas leituras e compreender os pontos de partida, como é que a gente chegou até aqui, de onde a gente está saindo, ela pode amenizar os nossos preconceitos com outras tradições. Eu não estou dizendo que alguém aqui tem esses preconceitos, mas eu acho que isso pode amenizar os preconceitos, os gostos, as identificações, as interpretações, quando a gente começa a compreender mais esses pontos de partida delas e ir atravessando esses pontos de partida para chegar nesse núcleo comum. Eu acho que isso ajuda. Tem uma coisa que eu acho que é o que dificulta toda a nossa conversa, né? Que é a Bíblia Sagrada, ela apresenta uma visão de 3 igrejas. A primeira igreja é a Igreja de Jesus, que é a reunião de 2 ou 3 em meu nome. A segunda é a Igreja do Espírito, que é a igreja onde o vento sopra onde quer. Mas a terceira é a Igreja dos Apóstolos. E na Igreja dos Apóstolos, o Pedro vai na casa do Cornélio e tem que se explicar. Na Igreja dos Apóstolos, eles vão ter que definir numa carta se pode ou não pode comer comida sacrificada. Inclusive, tem todo um concílio dizendo para o apóstolo Paulo levar uma orientação, e o apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, por exemplo, dá uma orientação contrária àquela do concílio. Então, aí complica, né, os apóstolos. Assim, contrário assim, né? Não, a gente é diferente. Dá uma orientação para Tito e outra para Timóteo, né? Fala coisas diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer assim, quando a gente chega na igreja apostólica, a gente vai percebendo que a igreja vai se consolidando a depender daquilo que vai surgindo na cabeça desses sujeitos, as necessidades da igreja e as respostas que esses sujeitos vão dando. Essa igreja, ela vai se estruturando à sua maneira. E aí, depois de 2000 anos de história,
só Deus sabe onde chegou os desdobramentos disso. E é claro que a gente também quer ver uma coisa importante? Só o pastor pode batizar? Não, eu não penso assim, pelo menos. Eu penso que os discípulos de Jesus devem batizar. Pô, então é errada a tradição que diz que só o pastor pode batizar? Não necessariamente. Por exemplo, imagina se um sujeito X de uma igreja Y decide começar a batizar as pessoas e surge um movimento Z desse negócio. Por exemplo, a gente já viu sujeitos que criam uma seita, vai lá e fala que todo mundo tem que se matar, e o povo se mata. De alguma forma, você ter esse oficialato reconhecido pela comunidade de fé e esse sujeito ser aquele que dirige a comunidade em algumas frentes, de alguma forma isso protege o corpo. Então, existem os pontos positivos e negativos dessas tradições, sabe? E eu sou um cara zero tradicional, assim, pouco litúrgico, muito flexível nas coisas e tal, mas eu reconheço esses pontos, assim, pertinentes, sabe? Das tradições. Eu reconheço demais também. Acho super valiosos. Eu só acho que esse é o risco que a gente... Não é o risco, né? Eu acho que essa é a atenção que a gente tem que ter. Eu acho elas super valiosas, mas eu acho que elas têm que estar no lugar certo. Um valor em uma determinada prateleira diferente do que é o essencial. O essencial da salvação e do relacionamento com Deus e relacionamento comunitário, entendeu? Perfeito. Eu não acho que elas são desnecessárias e descartáveis. Na verdade, eu acho perigosíssimo. Sei lá qual seria a história da igreja se não fosse o esmero dos irmãos que criaram essas tradições e que permitiram que a igreja chegasse até aqui. Eu entendo e eu reconheço esse valor. Mas quando eu coloco isso como no lugar do fundamental da fé, aí ela está no lugar errado, vira uma idolatria, né? A religião pode se tornar um deus também. E aí eu acho que o meu jeito de ser e o meu jeito de executar os ofícios e as tradições e tal, que o meio de graça, a salvação está naquilo que eu estou fazendo, na prática que eu estou fazendo, e não no elemento fundamental e espiritual da fé. Perfeito. Tem um livro que eu li recentemente, na verdade, acho que nem terminei de ler, terminando ainda. É um livro pequenininho do Russell Shedd, não sei se vocês já leram, que se chama Lei, Graça e Santificação. É um livro do Russell Shedd que ele trata muito disso, que eu nem tinha lembrado do assunto, mas ele fala sobre tradicionalismo, sobre isso e assim, o quanto as coisas caminham juntas e separadas, o quanto a gente precisa ter essa atenção para que as coisas ocupem o lugar correto na vida da comunidade e da igreja. Não é que elas são descartáveis, mas que elas têm uma função, inclusive uma função burocrática, e que vai proteger a comunidade de algumas coisas, né, de alguns problemas que podem surgir se a gente for um bunda lelê e cada um por si, né? Não é essa a ideia, não. Mas eu acho que algumas coisas que a gente faz acabam se tornando, tomando lugar no nosso coração, assim, nos impedindo, por exemplo, desse exemplo que você deu aí, de achar que não pode. A pessoa fez todo o serviço de discipulado com a pessoa, mas na hora de batizar tem que ser o oficial sacerdote aqui, porque senão o batismo dela não tem valor. Então, quer dizer, ela pode fazer todo o resto do trabalho sujo, né, do trabalho trabalhoso, mas na hora de sair na foto bonita mergulhando o cidadão, tem que ser alguém com o crachá da ordem aqui, senão não tem valor. Qual é o sentido disso? E no campo missionário, né? Por vezes uma missionária passa a vida inteira lá, aí ela evangeliza, tal, não sei o quê, aí ela fica esperando um pastor ir até o campo para batizar as pessoas, né? Uhum. Ou então ela construiu aquela comunidade, mas ela não pode pastorear aquela comunidade. Porque ela é mulher. Porque ela é mulher, né? Então, assim, tem essas coisas, né? Que a gente discorda. Mas... E eu acho doido, e é tão burocrático isso, porque tem coisas que não podia. Por exemplo, a gente está falando hoje, a gente fala com naturalidade do pastoreio feminino, mas na tradição batista, muitas igrejas, inclusive, rechaçam a possibilidade, mas o debate nem existia. Era uma coisa que não estava nem em questão. Que absurdo. Até que um dia alguém propõe, aí talvez algum dia a gente vai fazer uma assembleia e a assembleia decide que pode, tudo bem, então a partir daquele momento não é mais pecado. Então a assembleia decidiu, a vontade de Deus mudou, aquilo que antes era pecado deixou de ser porque a gente decidiu que não é mais. Nem faz sentido isso, né? Mas a gente fica preso a essas coisas que são, na verdade, perfumaria, são secundárias e são importantes. Quando eu vejo o Douglas, de novo, né, falando da tradição anglicana, das cores do culto, dos cheiros, né? Tem a Tish Warren, né, no Liturgia do Dia, dá vários exemplos
sobre como o culto conversa com os sentidos dela, tal. E a gente perde, na Igreja Batista a gente não tem isso, eu acho que a gente perde, fica pobre de símbolos, de sentidos. Eles são importantíssimos, mas eles não são a fé. E eu acho que é isso que a gente precisa deixar bem... Perfeito, muito bom. Deixa como, assim, necessário essa atenção, né? Senão a gente cai nesses legalismos aí. Foi, Rodrigo, tá emocionado, não tá falando nada, tá quietinho. Tô aprendendo aqui, cara, tô desfrutando do diálogo de vocês aí, muito bom. Fala aí, mais alguma tradição maluca pra gente bater o pau aqui? Eu acho que assim, que na verdade, eu concordo muito com o que vocês estão dizendo, não tem por que falar mais sobre o que vocês estão falando, mas uma coisa que eu vi que vocês conversaram aí, que eu achei interessante, é que, na verdade, uma coisa que a gente também observa, que eu acho que é o incômodo, na verdade, da gente, não é nada disso que a gente colocou, isso tá bem claro pra gente, que essa questão da tradição ela é muito importante. Que, na verdade, o que incomoda a gente é o adoecimento das tradições. É quando ela vira esse que a gente chama de tradicionalismo, que são esses desdobramentos que o Lucas falou. Ao longo de muitos anos, de 1000 anos, os desdobramentos eles transformam aquilo que era uma tradição bonita, que simbolizava algo, em algo que vai para o caminho, para o coração da fé. E, pior, transforma em coisas que a gente vira piada, que eu falei aqui, por exemplo. Tem que batizar no rio, porque é água corrente. Isso é um adoecimento de uma tradição. De onde veio isso? Isso veio de uma crença popular, né? E uma coisa que a gente precisa definir na fé cristã é que muitas coisas são objeto de fé. Ou seja, o que é fé? Fé é aquilo que é verdade, que é fundamental, que é essencial e que dão pra gente a verdade pra gente caminhar. E existem coisas que são crenças. Crença é aquilo que eu creio a partir daquilo que foi dito na minha fé. Isso pode ser uma crença mentirosa ou uma verdadeira. Então, por exemplo, a nossa fé cristã diz o quê? Que Deus é amor. Se Deus é amor, então eu não vou sofrer nenhum mal. Isso é uma crença. Então, de onde eu tirei essa crença? Da minha fé. Mas ela veio uma crença mentirosa, não é? Então, tem coisas da nossa experiência que são objetos de crença. E a crença pode ser verdadeira também. Deus vai estar conosco todos os dias. Isso é fé. Isso foi garantido para nós. Então, eu vou dizer, então ele vai passar comigo até pelo meu sofrimento. É uma crença verdadeira, entendeu? Mas o adoecimento dessa nossa crença, dessa nossa tradição, transforma símbolos bonitos da nossa fé em coisas até que são caricatas, que acabam por virar mera burocracia, como o Hernan estava falando, que atrapalham, que é muito ruído na frente daquilo que, na verdade, é essencial. E afasta as pessoas daquilo que é bonito, daquilo que é de verdade. Então, se todos esses símbolos sempre fossem muito claros para todas as pessoas, que aquilo ali é só um símbolo, que aquilo é só coisas que a tradição carrega, se isso fosse claro para todo mundo, a gente não teria problema nenhum. O problema é que não é claro para todo mundo. Muitas dessas coisas são alimentadas nos desdobramentos, né, como coisas essenciais, ocuparam o lugar da nossa fé, ocuparam o lugar de fé, e saíram do lugar da crença e foram para o lugar da fé. Isso adoece o rito, né? Tem um livro do Rubens Amorese, que é muito famoso, que eu não lembro o título, mas ele fala sobre ritos, rituais, artefatos. E ele fala sobre essa questão do culto, né? Então, por exemplo, Jesus, ele fala do Jesus. Jesus, ele é um homem de fé e um homem religioso. Ele era judeu. E ele carregava em si rituais religiosos. E ele e por diversas vezes você vê ele quebrando esses rituais de alguma forma, inclusive um dos maiores, né, que é o sábado. O próprio sábado ele vai ressignificar de alguma forma. E nas ações dele, inclusive de cura, de ministração, de ensino, ele não estabelece nenhum padrão de propósito também. Você vê que um cego ele cura falando, vai, agora você está vendo. Outro ele cospe, faz um lodo, coloca, né? Até teve uma vez um pastor que fez uma piada, que ele falou, imagina o cego que levou um lodo cuspido na cara e encontrar o outro que Jesus só falou para voltar. Eu fui curado com o cuspe de Jesus. Eu falei, ele nem cuspiu em mim, só mandou. Credo, que nojo. Que nojo. Então, você vê que Jesus chega num lugar onde tem um monte de coxo, cura um, manda ele vir com a maca. Imagina os outros. Eu aqui, mano.
entendeu? Então, assim, Jesus não estabelece ali que padrões nos seus atos de fazer, e cada hora ele age de um jeito, cada forma ele age de um jeito, e assim também você vai ver a forma de conversão dos discípulos ao longo de Atos, por exemplo, cada um é de um jeito, de uma forma diferente, aparição, revelação. Então, assim, como eu falei no início, a gente precisa saber o que é fé, bem claro para a gente. Acho que a fé fundamentada ela é um bom remédio para a gente saber o que é crença, o que tem a ver com símbolo, o que está lá para nos ajudar pedagogicamente, tá? Porque isso é uma coisa que o Lucas levantou que é muito importante. Tem muitos símbolos que são pedagógicos para a nossa fé. Então, eu colocar uma cruz... Qual que não é, eu acho? Todos são. Ou usar gola clerical. Que significa isso? Eu sou um homem da religião. Por que você não usa? Você ia ficar bonito, mano. Eu uso quando eu faço casamento. Mas também gola clerical? Uso. Quando eu faço casamento, eu uso. Pô, ia ser chique. Mas eu usaria. Se eu fosse sacerdote ordenado, eu ia até na padaria. Mas não há problema nenhum nisso, até porque isso, a glória clerical é uma identificação do homem religioso. Bonito. Então, assim, do homem religioso, do homem da religião, né? O homem do clero. E isso é um símbolo também, entendeu? É isso que eu falo. O terno também, para nós, em algum momento, fez sentido, né? A gente critica, né? Que, país tropical, pastor de terno. A nossa fé trouxe uma tradição do terno e gravata. Então ela tem um significado também até certo ponto. Eu tô aqui lembrando, Rodrigo, desculpa te interromper. Eu tô aqui lembrando um dia que eu fui comprar planta com a Rafa, e aí a gente chega lá na planta lá e tal, e a gente chega um momento que a gente já tinha comprado o que precisava, e foi para uma fila comer pastel, assim. Aí, na fila, tinha um grupo de padres na frente, que eles foram comprar flores para alguma coisa. Atrás deles tinha um grupo de pessoas de religião de matriz africana, e eu atrás era pastor. Só que o padre tava lá com a golinha clerical. O que esse pasteleiro fez na vida, né? A galera de religião afro ali, tava tudo de branco, com guias e tal. E eu tava de bermuda e camiseta do Barça, tipo... os caras nunca iam me identificar como pastor. Mas é o que você tá falando, né? Símbolos, né? São identificáveis, né? A gente não é. Até porque, por exemplo, quando alguém entra na igreja, na nossa igreja, como ele identifica o pastor, né? É necessário isso? Então, mas uma vez eu ouvi uma pregação... Quem é o diácono? O diácono é considerado um oficial da igreja. Lá, se você lê o livro das cartas a Timóteo, os bispos, né? E tem lá os diáconos. E hoje a igreja nem carrega isso muito. A nossa igreja, né? Mas diácono é um cargo importante. Mas eu vi uma pregação do cara falando sobre a necessidade que Judas teve de identificar Jesus para os romanos, porque Jesus era absolutamente comum, né? Sim, então, não era uma figura óbvia, que hoje em dia a gente tem, mas na época não tinha lá a internet, Jesus não era um cara famoso à face, vai ser o cara que tá de terno e gravata, que é Jesus, pega cara, ele era igual a todo mundo. Mas olha que interessante, Jesus era uma pessoa aparentemente absolutamente comum, mas se os soldados romanos ali e os soldados do templo tivessem a oportunidade de sentar por 5 minutos que seja na roda, eles naturalmente e imediatamente reconheceriam quem era Jesus ali na hora. Sim. Entendeu? Sim. Por conta disso, porque a essência da fé, ela é visível, ela é perceptível, né? Ela não é óbvia. Você quer concluir o seu raciocínio? Não, é isso. Então, eu acho que, na verdade, meu raciocínio reagindo ao que vocês deram aula aí, né? O Rodrigo tava falando disso, né? Desses ritos que ficam meio caricatos, assim. E tem umas coisas que a gente vai emprestando e vai misturando os ritos bíblicos, né? Esse lance, por exemplo, do batismo em água corrente, a comunidade, se eu não me engano, a comunidade de Qumran fazia batismos assim também. E isso tem a ver toda vez que só um parênteses, toda vez que a gente fala disso, o Hernani entra em contato. Eu acho engraçado, eu acho muito engraçado. Por quê? Pô, não, acho engraçado, velho. Pô, batismo em São Paulo ia ficar absolutamente inviável, né? Porque tá. Água corrente aqui, porra. Não sei se vai no córrego, que córrego que tem aqui. Não tem. Só maricona. Tem que todo mundo viajar. Tem que fazer um rafting. Mas tinha uma crença, né, de que a purificação acontecia a partir de águas correntes, né? Tinha essa crença. E teve uma coisa que o Hernani falou ali também, né? Quando o Hernani falou assim, mas qual é o rito que não é pedagógico, né? Cara, essa compreensão é extremamente batida, né?
aqueles que consideram que alguns ritos são sacramentos, por exemplo, eles estão longe de pensar na pedagogia do rito. Que é a pedagogia do rito, né? Exatamente. A cabeça batista. É cabeça batista, cara. Então a gente é muito formatado, assim. Mas é bem isso mesmo. Porque eu acho que dá, não só batista, é que a gente talvez restrinja a função pedagógica, né? Mas mesmo uma pessoa que tem como uma função sacramental, como uma prática, nisso, né? Existe pedagogia nisso. Perfeito. Né? Nessa compreensão. E mesmo o ato sacramental, ele vem acompanhado de uma instrução relacionada ao sacramento. Né? A pessoa, para fazer a primeira comunhão, ela passa por um curso, né, para chegar lá e entender o que aquele sacramento simboliza, significa, ou está sendo realizado ali naquele momento. Não, e digo mais, alguns ritos que a gente tem na nossa tradição, eles são totalmente criados a partir de imitação. Você, por exemplo, por que você ora de olho fechado? Alguém precisou te ensinar isso? Você aprendeu vendo seus pais orarem, sua mãe orar, alguém... não, mas a gente ensina. Não, fecha o olho, moleque. Não, sim, você ensina. Fecha o olho para orar. Mas, por exemplo, as palavras que você usa, você vai... por exemplo, você vai imitando. Você começa a orar ouvindo as pessoas orando, entendeu? Aí, quando alguém te pede para orar, você vai... Bom, a pessoa falou pai no início, então tem que usar pai, ou então Deus, ou Nosso Senhor. Aí você vai usando, vai formando o seu diálogo com Deus a partir de rituais. Claro. E aí, por exemplo, o Rubens Amorés fala isso no livro dele também. Diz assim, quando você chega numa comunidade, o pessoal fala, vamos orar. E aí a pessoa levanta, fecha o olho, já são 2 gestos. Aí ele fala, vamos orar. Ele levanta, fecha o olho, e faz assim, 3 gestos. E ele fala que a partir da soma dos gestos, você vai criando um ritual. Faz o sinal da cruz. O sinal da cruz, por exemplo, mas isso aí foi já na fé católica lá atrás, né? Mas a gente, por exemplo, na leitura, tinha, há uns tempos atrás, uns 40 anos atrás que seja, se você fosse ler a Bíblia, a leitura bíblica na congregação batista, todo mundo de pé. Todo mundo levantava com a Bíblia de pé. Hoje já não tem mais isso, mas isso era uma tradição. Hoje não tem nem mais Bíblia. A minha avó dizia que era em respeito à palavra. Interessante isso, né? Entrar na igreja de boné. Porra, não podia. Não pode. Agora tem pastor de boné pregando. É uma bagunça. Então, mas aí o que acontece? Existiu uma bagunça. Uma bagunça. Bagunça já é um adoecimento, já é o desdobramento. É louco. Porque o desdobramento é dizer assim, a pessoa que está de boné não pode entrar na igreja. Isso é um adoecimento da tradição. Porque talvez entrar de boné fosse uma tradição boa no passado. Formalidade, não, mas é uma coisa que você estar mais bem vestido e tal. Mas aí depois adoeceu, porque não, tá de boné não pode. Eu já vi várias vezes. Você vai orar com um grupo de jovens, de meninos, às vezes o cara nem crente é. Você fala que vai orar, ele tira o boné. Aconteceu isso hoje, meu. Eu fui orar com um cara, um rapaz, no meio da rua, assim. Ele me parou para conversar. Eu falei, posso orar por você? Ele tá de boné. Aí ele, claro. Aí ele tirou o boné, assim. Então, é engraçado, isso. Mas não é bonito. É isso, que a gente fica sempre assim. Numa linha tênue, assim. Porque a gente enxerga... Reverência, né, cara? A gente... Isso que eu falo. Eu não sei como é que tá o coração dessa pessoa, tá? Eu vou falar da nossa ótica. A gente enxerga beleza porque essa reverência para nós, ela é bonita, ela cativa. Mas a gente sabe que ela não é essencial. Sim. A gente é liberto disso. Agora, tem muita gente que é aprisionado nisso, e aí não há beleza nisso. Gente que está escravizado por ritos que se eu não fizer, isso vai gerar algum tipo, às vezes por medo, entendeu? E aí é um problema. Esse adoecimento, esse desdobramento, entendeu? Então, essa é a crítica, na verdade. A crítica não é que, eu vou falar para a pessoa não tirar o boné. Não, bota o boné, não tem problema. Não é isso. Tanto faz. Eu vou precisar de oração, mas você não serve para orar por mim, não. Eu preciso da oração do pastor. Eu vou lá. Exato. Você tá de bermuda, você vai orar por mim? Tá com a camisa do Barça? Eu fui impedido de entrar na... Eu fui levar um grupo de amigos do Rio de Janeiro que queriam conhecer o Templo de Salomão. Eu fui impedido de entrar, que eu tava com a camisa do Brasil. Às vezes isso aí. Eu acho que hoje com a camisa do Brasil eu entro fácil no Universal. Às vezes é livramento isso aí. Uma vez eu fui no... Não, eu era líder nada, eu era da igreja lá, ia ter o culto, e aí era um domingo que era os jovens, adolescentes que faziam a direção do culto, né? Talvez seja estranho para a forma como o culto é organizado hoje, mas antigamente tinha um dirigente que subia lá e falava, agora nós vamos ouvir o louvor da irmã tal. Aí saía.
Aí voltava, agora nós vamos ouvir o pastor. E aí alguém que ia lá e anunciava, né? E aí eu tinha machucado o pé, eu tinha feito uma cirurgia no pé e eu tava de sandália, porque eu não podia pôr sapato. E aí eu cheguei, eu ia ser o dirigente do culto. Quando chegou lá, o diácono falou, não pode. Como é que vai subir para ministrar ministrar nada, né? Ia ser o líder com o pé de sandália. Não pode. Pô, já pensou, mano? Jesus usava o quê? Nike? É um absurdo, né? Mas não podia. Mas eu ia fazer a provocação que eu falei, e aí eu vou só jogar pra cima. É assim, a gente fundamenta muito dessas tradições, e eu não tô falando, eu não vou nem dar esse preâmbulo, mas a gente tem que dar pesos diferentes para o que a gente tem na Bíblia relacionado ao que são palavras de Jesus e ao que não são palavras de Jesus. Isso é heresia, mano. Isso é heresia braba. Pelo menos, não sei se você está rindo por causa disso, concordo comigo, mas assim, palavras de Jesus, palavras de Paulo, palavras inspiradas por Deus para estarem na Bíblia, palavra de Deus para nós. Essa é o que diz a minha crença, a minha fé. Né? Eu não sou um teólogo liberal, então eu caminho nessa linha. Eu tendo a concordar com o Rodrigo. O que eu penso sobre isso é o seguinte, essas palavras não têm pesos diferentes. O que eu penso é que a interpretação delas requer metodologia distinta. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, o apóstolo Paulo, ele tinha um método. Se você pega, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ele constrói uma teologia extremamente sólida no capítulo 1, 2 e 3. Eu acho que isso já até foi dito aqui. Mas, enfim, eu acho que eu já vi o Lucas falar. Não, inclusive. Eu tô lembrando. Inclusive, eu tô lembrando. Mas eu quero... rolou uma conversão do Lucas, aí eu quero ouvir. Exatamente. Mas eu quero ouvir o Lucas convertido. Bota. Glória a Deus pela sua vida, Lucas. Continua. Tá, agora eu tô lembrando da conversa. Tem churrasco. Não só churrasco, não, em episódio. Eu era só um menino, Teve episódio. O problema da gente estar há 10 anos fazendo isso e mudou a memória. Cara, mas eu achei até que era um déjà vu, mas não, na verdade... Mas palavra de salvação. Mas eu vou dar passos, eu acho que eu vou dar passos que vão afirmar mais ou menos aquilo lá, só que de um jeito mais ortodoxo, né? Manda aí. O apóstolo Paulo, ele tem método, né? Ele constrói, geralmente, a teologia dele baseado em duas coisas. O Antigo Testamento e a presença de Jesus na história. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre está interpretando o Antigo Testamento e a ação de Jesus e do Espírito Santo, a obra de Jesus e do Espírito Santo. Ele constrói a teologia dele amarrando essas coisas. E depois que ele constrói a sua teologia, ele aplica. Geralmente é assim que ele constrói suas argumentações. O apóstolo Paulo nunca sai aplicando nada sem antes construir a sua teologia. O que eu penso é que uma carta apostólica, uma carta do apóstolo Paulo, é formada por aquilo que a gente chama de teologia da tarefa. Quem fala isso são aqueles hermeneutas, o Douglas Stuart, Gordon Fee, eu acho que são eles que escrevem o livro Entendes o que lês. E eles falam isso, uma carta apostólica é uma teologia da tarefa. O que isso significa? Que ela está tentando responder a uma demanda específica, de um tempo específico, um contexto específico. Mas antes de dar a resposta, o apóstolo Paulo constrói teologia. Ele não dá a resposta do nada. Ele constrói, fundamenta e responde. O que eu tendo a crer é que a resposta aplicada do apóstolo Paulo, essa a gente pode fazer uma reflexão e dar uma resposta distinta. A resposta aplicada do apóstolo Paulo. Mas inclusive, a teologia do apóstolo é imutável. Inclusive, eu estou concordando e somando com o que você está falando. Inclusive, em alguns momentos, ele fala, digo eu, não Senhor. Sim, perfeito. Entendeu? Isso é importante. E aí o que eu penso é o seguinte, que quando a igreja pega todo o ensino apostólico e aplica sem fazer o filtro histórico, sem compreender que isso é texto de tarefa, é teologia da tarefa, a gente faz mulher colocar véu na cabeça por causa dos anjos, né? Porque isso é uma orientação do apóstolo Paulo. Se a gente vai aplicar tudo literalmente, então as mulheres precisam colocar véu na cabeça por causa dos anjos. Por que não faz isso? Porque a gente compreendeu
Ele construiu uma teologia e ele aplicou aquela teologia para o momento histórico dele, mas que aquela aplicação não necessariamente faz sentido para o nosso momento histórico. Então, perfeito, quando o apóstolo Paulo constrói teologia, eu compreendo que isso é atemporal. Quando ele aplica o que ele construiu, eu compreendo que ao invés de ficar com a aplicação literal, eu preciso considerar o método que ele usou. O método de construir teologia e aplicá-lo ao contexto. Esse método permanece, mas eu não posso simplesmente aplicar literalmente o que ele disse. Talvez essa seja a grande diferença de Paulo e de Jesus. Porque Jesus, enquanto ele aplica, enquanto ele ensina, ele também faz teologia. Sim. Ele não constrói teologia para aplicar. Jesus, ele vai fazendo tudo ao mesmo tempo. E é por isso ele não define, ele não conceitua, ele conta história. E ele vai aplicando as suas histórias, né? E aí, nesse sentido, Paulo e Jesus têm que ser lidos diferente. Mas não porque a palavra de um e de outro tem peso distinto, mas porque existe uma metodologia, uma narrativa diferente. Inclusive, uma lembrança importante. Os evangelhos são uma história narrada. As também cartas do apóstolo são epístolas, é uma carta, né? E mesmo textos literários de categoria diferente. E mesmo as narrativas dos evangelhos trazem também jeitos de narrar a história que são diferentes, usando de figuras de linguagem diferentes. Por exemplo, Marcos é um livro é uma narrativa cheia de ironia. Então, pelo jeito mesmo da tradição da escrita dele, né? Mas, assim, uma coisa interessante também, e somando, agregando com o que o Lucas falou e assinando ali embaixo, eu diria também que é por isso que nós sempre fazemos o exercício de ler a Bíblia inteira pela ótica hermenêutica de Cristo, né? Quando a gente olha para o texto bíblico inteiro pela ótica de Jesus, a gente consegue compreender isso que o Lucas está falando da melhor forma possível, né? Porque todo o texto interpretado sem considerar Jesus, ele corre o risco de ser interpretado de maneira errada. Exatamente. Então, a chave hermenêutica ser o próprio Cristo traz esse filtro bom para a gente entender isso que o Lucas perfeitamente colocou aqui pra gente. Acho que não é nem filtro, né? Não é nem questão de filtro, porque esse filtro pressupõe que você tem coisas a tirar, mas é a forma de interpretação mesmo. Assim, a ótica. É a ótica da leitura. É o óculos que a gente usa para ler a Bíblia. Esse óculos precisa ser Jesus. Uhum. Eu acho que isso, inclusive Paulo mesmo fala sobre essa questão de quando ele vai falar para os atenienses lá no Areópago, ele diz isso. Ele inclusive diz isso citando os poetas gregos, né? Ele fala, nele nos movemos, nele nós vivemos, nele nós existimos. Então, é a partir de Cristo, a partir de Deus que a gente tem que ver todas as coisas, né? Inclusive o texto bíblico. Eu acho que essa lógica do texto enquanto aplicação, né, essa diferenciação que o Lucas fez, que o Lucas trouxe pra gente, eu acho que dialoga muito bem com o que a gente está propondo na conversa aqui, né? Essa lógica da aplicação e o quanto ela é correspondente a um cenário, a um contexto, e aí a forma como a gente interpreta o nosso contexto e os outros contextos para entender o que é uma aplicação e o que é teologia do núcleo duro ali, né, do que a gente está tratando, né, e o que é aplicação. Acho que tem uma boa relação. Eu acho fantástico você ler a Bíblia, por exemplo, o texto que você pega no Velho Testamento, de Deus falando para o povo hebreu que animais não podiam comer, que eram impuros, e depois o próprio Deus falando com Pedro em Cornélio, dizendo, pode comer, foi eu que abençoei. Então, isso é fantástico, isso para mim é fantástico, porque mostra justamente isso que a gente está falando aqui. Aquilo que não é essência, aquilo que a gente pode mudar, porque existe algo maior a ser tratado, esse algo maior tem a ver com a fé em Cristo. Eu acho que a gente nem precisa chegar no Novo Testamento para entender esse caráter de Deus, porque no Velho Testamento ele fala assim, eu não gosto dessas festas aí, tudo que vocês fazem, isso aí é tudo esse monte de sacrifício, é tudo besteira, mas ele tinha mandado fazer e tava falando para fazer, mas aí ele tá falando, não é isso que é importante, né, eu preciso da justiça, do coração reto e tudo mais, e não é isso que é importante, então Deus é maneiro. E é muito bom ver que o Lucas se converteu aí ao longo eu acho até inclusive... Esses 9, 10 anos aí. Eu ia sugerir, inclusive, a nossa audiência... Eu não vou nem dar qual eu lembro do telescópio. Eu lembro e eu não vou falar, são só 150, ou são todos, e uma hora vocês vão chegar e falar, olha aqui que safado! Eu ia falar isso. Assim como o próprio Deus no texto bíblico,
Lucas não dá. Façam esse paralelo. Faça esse paralelo aí. Audiência. Mas eu gosto mais do Lucas do Novo Testamento aqui, pelo que ele disse. Muito bom. Eu brinco com a turma aqui que eu tô ficando mais conservador ao longo que o tempo passa. Isso é um caminho inevitável, amigo. Isso é um caminho inevitável. Isso é muito próprio. O Fábio fala isso, que é muito próprio da gente. Teve coisas que construímos bastante coisa, a gente tem bastante coisa para desconstruir. Por isso é importante a gente, de maneira pedagógica, ensinar também os mais novos, os que estão vindo, a construírem, para que ele, no seu tempo, também possa fazer as desconstruções necessárias. Mas é bom também a gente perceber essas mudanças, sabe? Eu fico feliz também. Às vezes eu caio no erro de ouvir alguma coisa antiga, ou de ler alguma coisa que eu escrevi antigo, e aí eu penso, caramba, eu falei isso, eu escrevi isso, e hoje eu não escreveria, ou não falaria, ou penso diferente. E é bom, isso demonstra com a rede social, maturidade, né? Com a rede social isso ficou mais evidente. E a gente incorre em muitos erros também, né, de julgar as pessoas por um recorte de um momento ou de uma fala, e que bom que a gente muda, que bom. É isso, meus amigos. Mais alguma consideração aí? Considerações finais. Deem a bênção apostólica aí pra galera sair abençoada. Pois é, isso é uma coisa e também. É um outro tema. É outro tema. O que é uma bênção apostólica se não só uma bênção que um apóstolo deu? Por exemplo, eu não poderia dizer por Hernani, dê a bênção apostólica. Eu não posso. Ele não pode dar a bênção apostólica. Claro que pode, claro que pode. Claro que não, pô. Todo tatuado. Claro que pode. Esses dias a gente viveu isso na igreja. A gente estava com o encerramento do Congresso de Mulheres, e aí a Dani, que é a esposa do Fábio, aí no final, então eu chamo você para dar a bênção apostólica. Aí o Fábio falou, não, dá você, ué. Aí ela, não pode dar a bênção apostólica, tem que ser você. Ele, por que tem que ser eu? Aí ele falou, não, vai causar demais, já tem muita mulher falando lá no púlpito, melhor, a gente já causou demais. Eu falei, vou chamar você. Ele falou, nada a ver, vai dar essa bênção logo. Aí no final ela chamou ele para dar a bênção apostólica. Aí ela falou, tá, tudo bom, eu chamo você mesmo. Eu chamo você, a gente aprendeu isso, né? E era só chama a bênção apostólica porque um tradutor colocou lá, bênção apostólica. Porque foi antes era só bênção, só chamava bênção. Porque foi o apóstolo Paulo que deu. Aí pronto, virou. Mas vem de uma tradição, né? Tinha a bênção araâmica. Tem. O jeito da tribo de Levi, o sacerdote. Aí depois quem dá a bênção é um apóstolo. Então quem pode dar a bênção agora? Os mini apóstolos aí. Exatamente. Até a bênção de Abraão lá do... Que Deus resplandeça o seu rosto sobre você, faça resplandecer o seu rosto. Essa bênção também, todo mundo dá essa bênção, não é? Cadê? Tem que ter um Abraão, pô. Tem que ser um pai da fé, um patriarca. Outra tradição legal... Não é o Abraão, não, é o Arão, né? Arão, É Araão. Você que ora antes de comer, isso também é uma tradição. Você nem sabe por quê, né? Você sabe por onde? Você sabe de onde surgiu essa oração antes de comer? Não. Sabe? Eu sei que se você estiver comendo antes de orar, causa problema. Algum problema. Não. Ela nasceu por conta da ceia. Da ceia, Jesus ora, agradece, dá graça. E aí a gente faz isso sempre antes de comer. Agora, assim, eu acho legal pra caramba essa tradição. Só que ela perdeu muito sentido porque a gente esqueceu que ela veio disso aí, pô. É bom que bonito. Toda refeição a gente faz porque Jesus dava graças antes de partilhar. Não é bonito isso? Eu acho. E a gente achando que a gente ora pra dar sorte, né? Porque a gente ora antes de jogar bola, né? E daí você depois sai xingando o irmão. Dar sorte. Muito bem, meus amigos. Cumprimos aqui nossa burocracia, entregamos mais um programa. Muito feliz, achei que foi maneiro. Gostei bastante. Vocês gostaram? Sim, muito. Muito bom mesmo. Muito bom. Obrigado a você que conhecer essa skin do Lucas aí. Skin nova. Muito bom. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Nos sigam nas redes sociais, @canal Telescópio. Sigam também a Crentaços, @Crentaços. E a gente se vê no mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Essa é a burocracia também, eu tenho que falar isso, senão o programa não acaba. Tchau!
É Deus, mamãe!